Igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar algumas situações acerca do jejum. Jejum é uma disciplina espiritual, né? O jejum ele nos dá autoridade no mundo espiritual. Jejum não é dieta, jejum não é regime, jejum não é para emagrecer. Jejum não é para desintoxicar o organismo. A finalidade do jejum, que agrada a Deus, segundo a palavra do Senhor, é subjugar o nosso corpo, obter elevação espiritual e nos aproximar mais de Deus e ser uma pessoa mais consagrado e consagrada a Deus, né? O jejum, dentre muitos benefícios espirituais, ele nos dá a percepção dos nossos pecados e ele irá nos direcionar ao arrependimento. Né? A Bíblia vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Existem pecados ocultos, situações dentro da nossa natureza que às vezes isso já aconteceu muito comigo, né? De você fazer, de nós fazermos e para nós aquilo não é pecado. Julgar o outro, pensar mal do outro, murmurar, falar mal, certos comentários, isso é pecado. E às vezes a pessoa está agindo de uma forma tão mecânica que não percebe, em um mundo de tantas vozes, né? Muitas vozes, não percebe a voz do Espírito Santo. Então o jejum ele nos dá essa possibilidade, sabe, igreja? Tem pessoas que fazem o jejum intermitente, mas isso é uma outra coisa. Pessoas que fazem esse jejum para desintoxicar o corpo, é uma questão biológica, o que não o tema aqui desse vídeo. O tema aqui desse vídeo é uma condição espiritual, tá bom? Para dar autoridade, percepção dos próprios pecados, aproximar mais a Deus, santificação, santidade, obter revelação na palavra. E um tema assim que me tocou muito alguns anos atrás, e há 2 semanas, né, esse tema me veio em contrapartida para comigo, né? E eu me senti assim muito inclinada a vir aqui e compartilhar isso com todos vocês. Eu quero falar sobre os benefícios do jejum segundo Isaías capítulo 58, a partir do versículo 5 em diante, tá bom? Então, o primeiro benefício, eu vou ler a Bíblia Sagrada e eu vou falar sobre esses benefícios. Então, em Isaías 58, a partir do versículo 5, diz assim: seria esse o jejum que eu escolhi, em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça com um junco e estender debaixo desse saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é esse o 6? Acaso não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e despedace todo jugo? Então, versículo 5, versículo 6, ele automaticamente ele irá nos apresentar a autoridade de Deus quando nós fazemos o jejum. E se soltar as ligaduras da impiedade, né? Essa situação de ataduras do jugo, né? Deixar livres os oprimidos. Irmãs, não tem esse, não tem aquele que está oprimido, que está entristecido, que está aflito. Quando estabelece no seu coração de fazer um jejum, há uma libertação no mundo espiritual, porque o justo, ele não vive de acordo com as circunstâncias terrenas, mas ele caminha por fé. E o segundo benefício do jejum que eu quero compartilhar com você está no versículo 7. Porventura também
é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, vendo tu nu e o cubras e não escondas da tua carne. Então, o segundo benefício do jejum, ele nos dá misericórdia. Eu não entendo uma pessoa que ama a Deus e que não tenha misericórdia. De repente, você está há anos na presença do Senhor, está muitos anos na presença do Senhor e o teu olhar, a tua sensibilidade espiritual para com os menos favorecidos, você já não tem mais. Então o jejum, ele nos dá essa sensibilidade, essa percepção para com os menos favorecidos. Quantos saem da casa do Senhor, sai da sua casa, termina de orar, mas vê uma pessoa ali precisando de uma ajuda e não ajuda. Aí entra naquela parábola do bom samaritano. O levita passou de largo, o sacerdote passou de largo, né? E ali veio o samaritano, mas ele se compadeceu daquele que estava no meio do caminho. E às vezes passamos de Bíblia na mão e vemos o outro ali precisando de algo, né? Mas o nosso coração, os nossos olhos estão tão endurecidos, calejados com as situações dessa vida que não nos faz perceber essas situações no nosso dia a dia, né? Perceber um olhar triste de um familiar, de um amigo, de uma amiga, essa sensibilidade. Então, dentre muitos benefícios do jejum é a misericórdia. Então, o versículo 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Um outro benefício do jejum é a proteção. Quem jejua tem a proteção. Quem jejua tem a retaguarda do Senhor. O versículo 9 de Isaías 58 diz: então clamarás o Senhor e te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender o dedo e o falar iniquamente. Então, um outro benefício do jejum é que eu, você, todos nós iremos ter respostas do Todo-Poderoso. Você irá clamar e Deus ele irá responder, né? Um outro benefício no versículo 10: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então, outro benefício do jejum é a luz de Deus, a presença de Deus, né? Eu estou me lembrando aqui de uma palavra que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Quem tem a luz de Deus, as vestes, ela é resplandecida. E no mundo espiritual nós somos reconhecidos, né? Através dessa veste espiritual. O versículo 11 diz: o Senhor te guiará continuamente e te fartará em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como jardim regado e como um manancial cujas águas não falham. Então, outro benefício do jejum é a fartura. Fartura espiritual, fartura material, esse fortalecimento espiritual e também material, né? Cálcio para os nossos ossos, para a nossa estrutura espiritual e também físico também, se você desejar, né? Então, versículo de número 12, já quase concluindo, né? Um outro benefício do jejum e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparadores de brecha e restaurador de veredas para morar. Então, outro benefício do jejum, eu quero me ater apenas na parte A do versículo que diz: os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Os teus filhos, a tua descendência
sejam filhos materiais ou espiritual, será uma geração abençoada pelo poder do jejum que você faz hoje. O versículo 13: se desviares do sábado o teu pé e deixares de prosseguir das tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Ou seja, nesse versículo nós vemos um outro benefício do jejum, é o domínio próprio. Quando você jejua, você tem domínio de si mesmo, da sua natureza terrena pecaminosa. Você tem percepção de si mesma, né? Eu me lembro de uma mulher de Deus que me discipulou, ela falou: jejum, isso há alguns anos atrás, jejum, Raquel, você vai jejuar, jejua, o jejum vai te dar percepção ao teu redor e de si mesmo. Então, esse versículo fala sobre isso, é você ter percepção de si mesma, né? Ou de si mesma em cada lugar, em cada contexto, em cada situação, diante de um pensamento, de um dardo inflamado, inclusive do inimigo. E por último, o versículo 14 é: então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar nas alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, outro benefício do jejum era o sustento, não só espiritual como material. Amada igreja, eu comecei esse vídeo dizendo que eu já tive muitos benefícios do jejum, espiritualmente e também financeiramente, né? Quantas vezes, né, eu precisava de alguma situação externa e ali Deus ele entrou com providência pelo poder do jejum. Então, que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude a ser santo, a agradá-lo, a ser consagrado ao Senhor. O jejum ele faz toda uma diferença na nossa caminhada cristã. Até quando você vai pregar, ministrar, uma coisa é quando você está sem o jejum, a outra coisa é quando você jejua, a palavra ela flui, há uma unção diferenciada, as almas tomam decisões a Cristo, você obtém mais revelações na palavra. Então, que Deus abençoe, fica na paz.